E aí galera que acompanha meu canal, Pobre na Medicina. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu fui aprovado em Medicina aqui pra UFPB e inicio minhas aulas em outubro. Eu criei esse canal justamente pra dar dicas e falar como é que foi minha trajetória até a aprovação. Gente, eu tô muito feliz, esse canal chegou a 1000 inscritos, sério, eu quero agradecer muito a vocês que se inscreveram e espero muito que esse canal lhe ajude ainda mais. Eu vou fazer um especial de 1000 inscritos falando um pouco mais sobre mim, né, e espero muito que vocês gostem. E sério, gente, eu não esperava que esse canal crescesse tanto. Porque eu pensei assim, meu Deus, quem é que vai querer ver uma pessoa louca como essa falando no YouTube, né? Quem? Pelo visto o povo gostou, né? Pelo visto vocês gostaram. Mas digam aí o que eu posso melhorar, né? Falem o que vocês estão achando bom, o que vocês não estão achando bom. E também sobre o que vocês querem ver aqui no canal. Eu estou aqui novamente no quarto da minha irmã, né? Por isso tá com esse fundo rosa aqui atrás. Pra falar novamente sobre Enem, né? Tá chegando perto da prova e tal. E hoje, gente, eu vou falar sobre uma coisa assim muito importante. Muito mesmo, gente. Olha, anota logo aí as coisas que eu vou falar aqui, porque vai lhe ajudar bastante. Que é basicamente sobre como não cair em pegadinha, né? Dicas e macetes para não cair nas pegadinhas do Enem. Porque além daquela prova do Enem ser extremamente cansativa, enorme e difícil pra caramba, eles ainda fazem questão de colocar uma pegadinha. Ah, meu Deus. Pra o quê? Pra piorar a vida da gente. Olha, que cria o Enem não tem Jesus no coração não, gente. É falta de amor ao próximo. E essas pegadinhas caem principalmente em matemática e naturezas, né? Que são basicamente ali as que tem mais peso na sua nota. Então você saber desviar dessas pegadinhas e acertar aquela questão vai fazer uma diferença absurda na sua nota. E como eu tinha falado no vídeo anterior, gente, eu vejo o Enem como um jogo. Se você souber ali as estratégias para fazer a boa prova, não é somente o conhecimento dos conteúdos, não. É também saber como fazer a prova e como desviar dos obstáculos, no caso das pegadinhas. A diferença do Enem para um jogo é que o Enem não está na Play Store, né? E na Apple Store. Sério, gente, quando eu falo que uma questão faz muita diferença na sua nota, é porque eu acompanhei a lista de espera da UFPB e também das particulares de medicina. E sério, teve gente que não passou por décimos, não chegou nem a ser um ponto. E isso é muito frustrante, sério, eu não desejo isso pra ninguém. É uma situação muito tensa ali, você não conseguir passar por décimos. Então toda a questão ali vale muito pra você. Primeira coisa, quando você pega uma questão do Enem, o que é que você faz? Você lê? Não, você não lê não. Você primeiro vai pro enunciado, que é ali o que a questão pede, aquela parte principal ali da questão. E você vai primeiro pro enunciado para saber basicamente o que a questão vai querer de você. E depois que você vai pro texto, o Enem tem muitas questões que tem os textos assim enormes, principalmente em linguagens. Então primeiro você tem que ir pro enunciado para saber o que a questão vai querer de você. Como por exemplo aqui nessa questão do Enem do ano passado, de linguagens. Gente, tem um textinho aqui, né, grandinho e tal. O que eu faço primeiro? Eu vou pro enunciado. O uso da norma padrão na letra do hino nacional brasileiro é justificado por tratar-se de um... Gente, ia precisar você ir voltar no texto, ir pro texto, ler o texto. Olha, essa questão aqui, olha, eu nem fiz marcação nela, olha. Porque diferentemente, eu faço marcação em todas as questões, ó, de texto e tal. Nela eu nem fiz, porque nem adianta. Quem não conhece o hino nacional? Então, às vezes você nem precisa ir pro texto, entendeu? Outro exemplo é essa questão aqui, também do ano passado, em que basicamente o enunciado fala: o comprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigos acadêmicos. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela... Gente, quem sabe o que é função referencial ou função denotativa, que estudou em casa, não precisaria ler esse texto imenso. Olha, novamente, eu não li esse texto. Essa foi uma das questões que eu não li o texto, porque eu sabia o que era a função referencial. Então eu não perderia meu tempo lendo um texto enorme, em que eu poderia já ir para as alternativas. E a primeira que eu achei aqui, ó, a letra A, impessoalidade,
que é uma característica da função referencial. Olha, na função referencial é um texto objetivo, entendeu? Direto, que você não fala muito, que não tem muita emoção, não tem uma linguagem assim muito bonita e tal. Não, é uma coisa assim, como por exemplo um texto jornalístico, né, que ele é direto. Como por exemplo a redação do Enem, né, que você tem que ser direto ali, objetivo e falar com clareza. Mas voltando para a resposta, na organização da objetividade, gente, a característica principal de uma função referencial é a objetividade. Então, você já mata de cara, que é a letra A. E continuando aqui das informações, como em artigos, tipo, finalidade e evidências, justamente. Então, você não precisaria nem perder o seu tempo lendo essa questão. Gente, outra coisa muito comum de acontecer, que eu esqueci de falar nessa parte, é que às vezes o Enem ele coloca um texto gigantesco, mas quando você chega no enunciado, ele pede, por exemplo, para que você diga o significado de uma palavra, por exemplo, conectivo, que está no terceiro parágrafo, ou está no quarto parágrafo, no quinto parágrafo. E se você fosse primeiro pro texto, você acabaria perdendo um tempo lendo algo irrelevante, quando você poderia simplesmente só ler uma frase dele e conseguir acertar a questão. Mas voltando para a dica, você primeiramente vai para o enunciado da questão, para saber o que a questão quer. E quando você for por texto, você marca tudo que foi importante para responder aquela questão. Marca tudo mesmo, não deixa passar nenhum detalhe. Então por isso você vai ter que fazer uma leitura calma, gente, não tenha pressa. Uma leitura bem calma, com muito foco mesmo, porque você não pode deixar passar nenhum detalhe. Em matemática, você deve circular e marcar principalmente as unidades de medida. Como por exemplo, nessa questão do ano passado de matemática, em que o enunciado diz: considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros, então você circula logo esse quilômetros aqui, desse segmento de reta é. Então você já vai para ler a questão, sabendo que ele quer a resposta em quilômetros. E quando você vê a escala aqui, ó, ele coloca em centímetros. E para quem não sabe, passar de centímetros para quilômetros é só cortar 5 zeros. Ou passar 5 casas para esquerda. Então, olha, eu já fiz logo isso de cara, né? Fui pro enunciado e já fiz isso de cara aqui, ó. Cortei logo 5 zeros para fazer a regra de 3 já em quilômetros, para não errar a alternativa. A resposta correta, no caso aqui, seria 4.408. Mas pode perceber, ele coloca 44.080, 440 e 800. Então se você errar ali a unidade, já era. Mesmo que você tenha o raciocínio correto, não vai dar certo. É importante você marcar e circular tudo ali, porque às vezes ele não coloca, por exemplo, matemática, um dado em número. Ele coloca, por exemplo, o dobro, o triplo, e você tem que estar atento a esses detalhes. Gente, às vezes eles não colocam nem nada. Às vezes você tem que perceber na imagem ali mesmo. Como por exemplo, nessa outra questão aqui, do ano passado de matemática, em que eu errei. Simplesmente porque eu não prestei atenção na imagem, eu só me liguei com o texto. Então preste atenção em tudo e escreva às vezes também, né, para facilitar. Por exemplo aqui, no enunciado ele fala o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é. Então basicamente ele quer saber a altura desse cilindro aqui. E pela imagem eu vi, né, que eu teria que usar trigonometria, né, mais especificamente achar a tangente do cateto oposto a esse ângulo aí de 30 graus. Aí eu peguei, né, e fui pra questão em si e li que ele enrola basicamente esse papel, essa faixa aí, ao redor do cilindro, né. Aí eu pensei o que? Só dei uma volta, só fez cobrir ali. Mas se você perceber na figura, essa linha aqui, ó, na diagonal dessa faixa, ela é cortada umas 5 vezes, dividindo a altura em 6 partes, basicamente. Então, quer dizer o que? Essa faixa deu 6 voltas e eu não me atentei a isso. Então fiz o que, né? Eu peguei o raio da base, achei a circunferência da base, como se fosse uma volta só, e utilizei para achar o valor do cateto oposto aqui, por meio da tangente de 30. E respondi, só que tava o quê? Certo? Não, errado. Errou feio, querido. Gente, vocês podem ficar perguntando, Wagner, como é que você decora essas fórmulas aí pra achar a circunferência da base?
qual é a tangente de 30 graus. Gente, se você perguntar pra mim qual é a tangente de 30 graus, eu sei. Qual o cosseno de 45, eu sei. Qual é o seno de 60 graus, eu sei. Sabe por quê? Eu utilizava muito macetes para decorar isso. Nesse caso dessa questão aqui, para achar a circunferência da base, né, a borda da base ali, você teria que saber calcular a circunferência, né, para achar o valor. E, gente, o perímetro da circunferência basicamente é 2 pi raio. 2 pi raio. Pi raio aqui é criança. Eu decorava assim, circunferência é igual a 2 pi raio. E para saber a tangente 30, tem uma musiquinha dos ângulos notáveis do professor Rafael Procópio, que ele fez uma música pra gente decorar todos os ângulos notáveis, porque, como vocês viram, é necessário você decorar isso daqui. Ó, eu sei trigonometria mais do que você, só que trigonometria é fácil de aprender. Aí você começa 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, coloca tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2, coloca a raiz apenas no 3 e no 2. Interessante, gente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí eu ficava 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Gente, isso ajuda muito você a decorar, sério, sério. É bom você brincar com as fórmulas ali e fazer associações para você decorar, ajuda muito e deixa mais dinâmico, né, o aprendizado. Outro macete é para decorar, por exemplo, a ordem taxonômica dos seres vivos. Eu aprendi com o Jubilu a palavra refiglofage. É uma palavra que resume toda a ordem taxonômica: reino, filo, classe e ordem, família, gênero e espécie. E eu consegui assim decorar, né, a ordem sem errar. Outro macete, por exemplo, de química, que eu aprendi com o professor Paulo Valim, que é a sequência dos elementos eletronegativos, em que você forma uma palavra Von-Clebriesky pH. Até que é difícil de decorar, mas eu consegui decorar, gente. Pra mim foi até fácil. Em que o F, né, Von, F é flúor, O é oxigênio, N é nitrogênio. Então, o mais eletronegativo até o de menor eletronegatividade. E, gente, isso me ajudou muito, até porque no ano de 2017 caiu uma questão sobre eletronegatividade. E se você soubesse que a característica principal do flúor é ele ser o mais eletronegativo da tabela periódica, você responderia a questão também sem ler o texto, só pelo enunciado. Outro ponto é: se atente às condições e exigências da questão. Às vezes, gente, ela quer que na resposta tenha tipo 1, 2 ou 3 coisas, entendeu? Basicamente assim, um exemplo: eu tenho 3 carros e eu quero fazer uma garagem e eu quero saber a área dessa garagem, né? Aí ele dá o tamanho dos carros lá. Aí tipo assim, na resposta da letra A, por exemplo, tem uma área lá que cabe os 3 carros. Sendo que, por exemplo, ele poderia ter colocado no texto ou no enunciado: eu quero uma área que cabe os 3 carros, mas que ele fique um do lado do outro. Então teria que formar o quê? Um retângulo ali, ó, pra que todos pudessem sair facilmente. Tipo, que um não ficasse na frente do outro assim e impedisse, por exemplo, de um sair e de outro entrar, por exemplo. Então, não é qualquer área que você poderia pegar ali. Você teria que pegar uma área que coubesse os 3 carros e que deixassem eles um ladinho do outro. Então se ligue nas condições da questão. Às vezes uma resposta tá certa, tá, mas ela não obedece outro critério que a questão também quer. Outro ponto principal, gente, é você deixar os cálculos bem organizados e ter calma em fazer os cálculos. Se você tem a letra feia, por exemplo, como eu também tenho, tente manter o máximo de organização e de legibilidade. Eu acho que a palavra é essa. Deixar legível os seus cálculos. Porque eu já errei muitas vezes por fazer um cálculo ou muito apressado, ou ficar uma bagunça no rascunho e eu acabar errando por besteira e me perder. Como, por exemplo, aqui esse relatório de simulado. Gente, quando você fizer um simulado, sempre faça um relatório, viu? É importante, pra você saber o que você errou e o que você tem que revisar. Eu fiz esse simulado aqui, olha, e como você pode perceber, houveram 3 questões que eu errei simplesmente nos cálculos ali, né? Fazendo por causa da bagunça ou porque eu faço um número que parece com o outro e acabo me perdendo. Então, organize bem o seu rascunho, deixe ele bem organizadinho. Olha, eu fiz muito isso no passado, que era dividir assim o rascunho e depois começava a dividir assim também e depois também dividia na horizontal, né? Pra você não se perder e não se prejudicar ali quando estiver fazendo os cálculos. Mas daí você leu o enunciado, foi pro texto, fez a questão, né? O que você faz? Pula pra outra. Não, gente. Não. Você muitas vezes vai precisar
reler o texto ou, assim, no mínimo, reler novamente o que o enunciado está pedindo. Porque já aconteceu comigo muitas vezes também, de eu fazer uma questão, achar que tô abalando lá, porque tipo, deixei alguma coisa passar, um detalhe passar. Aí eu faço a questão bem de boas, né? Acho que tô abalando lá e quando eu vou ver depois, errei a questão por não se ligar em nenhum detalhe. Como por exemplo, nessa questão aqui do ano passado, que eu errei, uma questão de naturezas, em que basicamente ele quer saber quais são os feixes de luz que chegam aqui nesse perfil de filme. Aí eu olhei, né, vi que era uma questão de ondulatória, e eu sabia que as cores têm a ver com a frequência, né? Por exemplo, o violeta, ele tem uma frequência bem maior do que o vermelho. Aí eu fui pro enunciado, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as cores. Aí eu fui, de cima vai ficar a maior frequência, né? Até embaixo eu coloquei azul, né? Depois coloquei verde aqui, aí depois coloquei vermelho. E fui pra resposta, né? Marquei lá a resposta bem de boa, achando que eu tava balando. Errei, não errou. Errou por quê? Porque no enunciado, gente, ele falou: observe-se os pontos luminosos revelados no filme, né? A minha ordem estava corretíssima. A resposta estava perfeita. Porém, um detalhe: ele quer saber os pontos luminosos no perfil do filme de baixo para cima. Eu botei a resposta de cima para baixo. Mano, tem demência? O que muda totalmente a resposta, né? De C, no caso que eu marquei, para a letra A. Ficaria ao contrário: vermelho, verde e azul. Gente, eu fiquei muito puto quando eu errei essa questão, sério. Porque eu sabia o assunto, é uma questão de física, assim, fácil, entre aspas. E ia valer muito ponto pra mim, então eu fiquei com muita raiva de ter errado essa questão, você não tem noção não. Então, gente, se liga no que ele quer. Não é o que você quer não é o que você, eu acho que é isso aqui porque eu acho que... Não, você não acha nada não, querido. Você tem que se ligar no que a questão quer, é o que eles querem. Como, por exemplo, nessa questão aqui de linguagens, que mandaram pra um grupo no WhatsApp. E muita gente errou essa questão. É um texto publicitário, né, que na imagem, né, tá escrito assim: estupidamente gelada, não dirigir quando beber, né, e continua lá falando que é um código e tal. Basicamente, no enunciado ele quer saber pra que essa imagem e esse texto aí foram usados. Basicamente, qual a função desse texto publicitário. E muita gente marcou a letra B. Obviamente, a resposta seria que D, incompatibilizar as bebidas alcoólicas com a direção de automóveis, né? Porque, gente, ele colocou em negrito: não dirigir quando beber. Dirigir, beber. Ele falou aqui: não bate, querido, não bate. Então, ok, incompatível. Uma questão muito fácil, mas muita gente no grupo errou, marcando a letra B. E vamos ler a letra B. Associar o consumo de bebidas à ideia de morte na juventude. Porque nessa alternativa aqui fala de bebidas, né? Tudo certo. A ideia de morte tem um cadáver ali, né? Como a gente pode perceber. Mas na juventude, gente, eu não sei se esse pé aqui é de jovem não, viu? A única certeza que eu tenho é que esse pé aqui não é um pé de criança não, porque uma criança não tem um pezão assim não. Até porque se você lê o texto e a imagem, você percebe que ele não fala de jovem. Então se ligue no que a questão quer. Às vezes eles colocam uma resposta extremamente detalhada ali, mas ela é tão específica e tão detalhada que foge do que a questão quer e do que tem no texto. Gente, outro ponto que leva você a cair muito em pegadinhas e a errar muitas questões é o cansaço e o desgaste de estar fazendo uma prova ali. Eu usei uma técnica de uma youtuber aqui, né, em que ela fazia a prova do Enem de 10 em 10 questões, intercalando entre as matérias. Por exemplo, matemática e naturezas, o segundo dia de prova do Enem. Você fazia 10 questões de matemática, aí ia para 10 questões de naturezas. Aí voltava para 10 questões de matemática e tal. Ou então de 15 em 15, né? Eu via assim, se eu fazia 10 em 10 ou em 15 em 15, dependendo do nível da prova, né? Eu estava ficando muito cansado. E, gente, isso me ajudou muito, sério. Porque eu não ficava cansado de fazer, por exemplo, um monte de cálculo de matemática, né? Eu fazia 10 questões de matemática ali, nossa, já tô um pouco cansado. Aí para naturezas, né? Respondi biologia, que é bem tranquilo pra mim, né? Biologia. Aí fazia lá as questões de biologia assim, bem... easy. E outra questão é, vá ao banheiro, lave, joga uma água no rosto, porque isso meio que ele ajuda a liberar ali o estresse ali das questões.
Porque, gente, é muito importante você ter foco na leitura das questões. Sério, sério. Às vezes você tá lendo uma questão, tá lendo um texto, mas você nem percebe que você não tá focado. Tipo, você tá lendo ali, lendo, mas não tá entrando ali na sua cabeça. E você, aí quando você chega no final do texto, você fez, caramba, eu não lembro que nem o que eu li. Aí você tem que reler o texto novamente. Então, gente, pelo amor de Deus, a questão do cansaço ali, do foco é muito importante. Mas então, gente, foi isso o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber meus vídeos. E aguarde que tá vindo ótimos vídeos por aí. E é isso. Até mais. Não caiam.